Viagens de Gulliver, Jonathan Swift, capítulo 4. O primeiro requerimento que apresentei depois de ter alcançado a minha liberdade foi para obter licença de visitar Mildeno, capital do império. O imperador deferiu, recomendando-me que não causasse dano algum aos habitantes, nem tampouco às moradias. O povo foi avisado, por uma proclamação, do desejo de que eu estava possuído de visitar a cidade. A muralha que a circundava era da altura de 2,5 pés e da espessura de 8 polegadas, pelo menos, de maneira que um carro podia andar por cima e dar a volta à cidade com segurança. Era flanqueada de fortes torres distanciadas umas das outras 10 pés. Passei por cima da porta ocidental e caminhei vagarosamente e de lado pelas 2 ruas principais, levando apenas o colete vestido, receando que as abas do gibão fizessem algum estrago nos telhados e beirais das casas. Ia com o máximo cuidado, para que não acontecesse pisar algumas pessoas que se encontravam pelas ruas, apesar das claras ordens expressas a toda a gente para que se fechasse em casa enquanto eu andasse de passeio. Os balcões, as janelas dos primeiros, segundos e terceiros andares, as das águas furtadas ou trapeiras e os próprios beirais estavam tão apinhados de espectadores que vi logo ser enorme a população. Esta cidade forma uma espécie de quadrilátero, tendo cada lanço de muralha 500 pés de comprido. As 2 ruas maiores têm 5 pés de largura. As ruas pequenas, onde me não foi possível entrar, têm a largura de 12 a 18 polegadas. A cidade pode comportar 500.000 almas. As casas têm 3 ou 4 andares. As lojas e os mercados são bem sortidos. Em outros tempos, havia boa ópera e excelente comédia, como, porém, a liberalidade do príncipe não abrangesse os atores, decaíram. O palácio do imperador, edificado no centro da cidade, onde as 2 principais ruas se encontram, é rodeado de uma elevada muralha de 23 polegadas que está 20 pés distanciada do edifício. Sua Majestade dera-me licença para eu transpor de uma pernada aquela muralha, a fim de ver o seu palácio por todos os lados. O átrio exterior é um quadrado de 40 pés e compreende 2 outros átrios. É no mais interior que ficam os aposentos de Sua Majestade, que eu tinha grande desejo de ver. Isso era difícil tarefa, visto como as portas maiores tinham apenas 18 polegadas de alto por 7 de largo. Demais, as construções do átrio exterior elevavam-se a 5 pés do terreno e tornava-se-me impossível dar uma pernada por cima delas sem risco de quebrar a lousa dos telhados, enquanto os muros me não dessem cuidado por serem solidamente construídos com pedras de 4 polegadas de espessura. O imperador, entretanto, tinha grande vontade de que eu visse a magnificência do seu palácio. Só, porém, ao cabo de 3 dias é que me encontrei em estado de satisfazê-lo, depois de haver cortado com o meu canivete algumas das maiores árvores do Parque Imperial, afastado da cidade 50 toesas aproximadamente. Dessas árvores,
fiz 2 tamboretes, com 3 pés de altura cada um e tão fortes que pudessem aguentar-me o peso do corpo. Sendo a população novamente prevenida, tornei a atravessar a cidade e dirigi-me para o palácio, levando na mão os tamboretes. Quando cheguei a um dos lados do átrio exterior, subi para um tamborete e segurei o outro. Passei este por cima dos telhados e coloquei-o delicadamente no chão, no espaço que havia entre o primeiro e o segundo átrio, que tinha 8 pés de largura. Em seguida, passei muito comodamente por cima das construções, servindo-me dos tamboretes, e quando me encontrei do lado de dentro, tirei com um gancho o tamborete que ficara do lado oposto. Deste modo, consegui chegar até o átrio mais interior, onde, deitando-me de lado, meti a cara por todas as janelas do primeiro andar, que tinham deixado ficar abertas de propósito, e vi os mais magnificentes aposentos que imaginar-se possa. Vi também a imperatriz e as jovens princesas nos seus quartos, rodeadas da sua comitiva. Sua Alteza Imperial dignou-se sorrir-me graciosamente e deu-me pela janela a mão para eu beijar. Não pormenorizarei aqui as curiosidades que se encerravam nesse palácio. Reservo isso para obra de maior tomo e que está quase pronta a entrar no prelo, contendo uma descrição geral desse império, desde a sua fundação, a história dos seus imperadores durante um longo número de séculos, observações sobre as suas guerras, política, leis, literatura e religião do país, as plantas e os animais que aí se encontram, usos e costumes dos habitantes, com muitos outros assuntos prodigiosamente curiosos e excessivamente úteis. O meu fim agora é apenas referir o que me aconteceu durante uma permanência de quase 9 meses naquele maravilhoso império. 15 dias depois de haver recuperado a liberdade, recebi a visita de Keldersal, secretário de Estado encarregado das missões particulares, que veio apenas acompanhado de um criado. Deu ordem para que o coche o esperasse a certa distância e pediu-me que lhe concedesse 1 hora de audiência. Propus-lhe deitar-me no chão para que pudesse ficar à altura dos meus ouvidos. Ele, porém, preferiu que o tomasse na palma da mão durante a conversa. Principiou por me felicitar pela minha liberdade, dizendo que podia gabar-se de ter contribuído um pouco para tão feliz resultado. Em seguida, acrescentou que, se não fora o interesse que a corte tomara, não seria tão depressa que eu obteria. Prosseguindo. Embora o nosso estado pareça florescente aos olhos do estrangeiro, o que é certo é que temos 2 grandes males a debelar. De dentro, uma poderosa facção. De fora, a invasão de que estamos ameaçados por um formidável inimigo. Com respeito ao primeiro, preciso é que saiba que há 70 luas existem 2 partidos contrários neste império, sob os nomes de Tramexen e Slamexen, termos derivados de altos e baixos tacões dos seus sapatos, pelos quais se distinguem. Não falta quem seja de opinião, é fato,
que os tacões altos são mais conformes à nossa antiga Constituição. Apesar disso, Sua Majestade resolveu servir-se apenas dos tacões baixos na administração do governo e em todos os cargos que dependem da coroa. Pode mesmo verificar que os tacões de Sua Majestade Imperial são pelo menos mais baixos, drur, do que os de qualquer outra pessoa da corte. O drur é aproximadamente a 14ª parte de uma polegada. O ódio dos dois partidos, continuou Kenderson, estão em tal grau que não comem, não bebem juntos, nem se falam. Temos quase que a certeza de que os Trekmexen, ou tacões altos, são em maior número do que nós. A autoridade, porém, está na nossa mão. Contudo, andamos suspeitosos de que Sua Alteza Imperial, o presuntivo herdeiro da coroa, tem alguma inclinação para os tacões altos. Pelo menos tivemos ocasião de ver que um dos tacões é mais alto do que o outro, o que o faz coxear um pouco. Ora, no meio dessas dimensões intestinas, estamos ameaçados de uma invasão pelo lado da ilha de Blefusco, que é o outro grande império do universo, quase tão grande e tão poderoso como este, porque, segundo temos ouvido dizer, há outros impérios, reinos e estados no mundo, habitados por criaturas humanas tão grandes e tão altas como vós. Os nossos filósofos, porém, põem suas dúvidas e preferem conjecturar que caístes da lua ou de alguma estrela, porque o que é fato é que meia dúzia de mortais do vosso tamanho consumiria em pouco tempo toda a fruta e todo o gado dos estados de Sua Majestade Imperial. Demais, os nossos historiógrafos, há 6.000 luas, não fazem referência a outras regiões, senão aos dois grandes impérios de Lilliput e Blefusco. Estas duas poderosas potências têm, como ia dizendo, andado empenhadas durante 36 luas numa guerra muitíssimo acesa e motivada pelo seguinte. Toda a gente concorda em que a maneira primitiva de partir os ovos antes de serem comidos é bater com eles no rebordo de qualquer prato ou copo. Mas o avô de Sua Majestade Imperial, em criança, estando para comer um ovo, teve a infelicidade de cortar um dedo, o que deu motivo a que o imperador, seu pai, lavrasse um decreto em que ordenava aos seus súditos, sob graves penas, que partissem os ovos pela extremidade mais delgada. Este decreto irritou tanto o povo que, consoante narram os nossos cronistas, houve por essa época 6 revoltas, em uma das quais um imperador perdeu a coroa. Estas questiúnculas intestinas foram sempre fomentadas pelos soberanos de Blefusco, e quando as sublevações foram sufocadas, os culpados refugiaram-se neste império. Pelas estatísticas que se fizeram, 11.000 homens em diversas épocas preferiram morrer a submeter-se ao decreto de partir os ovos pela extremidade mais delgada. Foram escritas e publicadas centenas de volumosos livros acerca desse assunto, mas os livros que defendiam o modo de partir os ovos pela extremidade mais grossa foram proibidos desde logo, e todo o seu partido foi declarado incapaz de exercer qualquer função pública.
Durante a ininterrupta série daqueles motins, os imperadores de Blefusco fizeram frequentes recriminações por intermédio dos seus embaixadores, acusando-nos de praticar um crime, violando um preceito fundamental do nosso grande profeta Dustrog, no 54º capítulo de Blundercrawl, que é o seu Corão. Isto, porém, foi considerado como uma simples interpretação do sentido do texto, cujos termos eram que todos os fiéis quebrarão os ovos pela extremidade mais cômoda. Na minha opinião, deve deixar-se à consciência de cada um a resolução de qual seja a extremidade mais cômoda, ou pelo menos é a autoridade do soberano magistrado que compete resolver. Ora, os partidários da extremidade mais grossa, que se encontravam exilados, viram tanta deferência na corte do imperador de Blefusco e tanto auxílio e apoio no nosso próprio país, que se seguiu uma guerra sanguinolenta entre os dois impérios, guerra que durou 36 luas, com vário êxito para cada uma das partes. Nesta guerra, perdemos 40 naus de linha e um grande número de navios, com 30.000 dos nossos mais valentes marinheiros e soldados. Dá-se como certo que a perda sofrida pelo nosso inimigo não foi inferior. Seja como for, o que é fato é que os de Blefusco preparam agora uma temível esquadra para operar um desembarque nas costas do nosso império. Ora, Sua Majestade Imperial, tendo a máxima confiança na vossa coragem e tendo em altíssimo apreço a vossa força, pediu-me que vos pormenorizasse todos estes assuntos, a fim de saber quais as vossas disposições a respeito de semelhante assunto. Respondi ao secretário, limitando-me a enviar ao imperador as minhas muito humildes homenagens e dando-lhe a entender que estava disposto a sacrificar a vida para defender a sua sagrada personalidade e o seu império contra todas as empresas e invasões dos seus inimigos. Despediu-se depois, muito satisfeito com a minha resposta. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!